Olá pessoal, tudo bem? Então, tô de férias aí na praia e nesse final de ano tenho visto muitos vídeos aí de receitinhas alegadamente saudáveis aí feita com os mais diversos tipos de farinha. E como eu já fiz um vídeo recentemente aí que repercutiu, o pessoal gostou bastante sobre resistência insulínica, síndrome metabólica, né? Então hoje eu vou fazer um vídeo que tem uma relação muito forte com a síndrome metabólica, porque é uma das causas, né, de desenvolver síndrome metabólica é o consumo exagerado de produtos refinados e processados, tipo farinhas e açúcares, né? Hoje eu vou fazer um vídeo só sobre farinhas, tá, pessoal? Então, como eu disse, né, eu tenho visto aí vídeos aí de receitinhas de final de ano com farinhas e farelos dos mais diversos tipos supostamente saudáveis. Será? Bom, vamos lá. Primeiro, todo mundo já é um consenso que farinha de trigo é ruim. Por quê? Tá? Ela é ruim por dois motivos. Primeiro, a gente pode falar sobre glúten, né? Glúten realmente é uma proteína que tem no trigo, na cevada e no centeio por contaminação na aveia, que para quem tem doença celíaca, 1 a 2% da população, ou quem tem intolerância ao glúten não celíaco, né, definitivamente é ruim, e para o resto da população, aí é uma opinião pessoal, Denner também acho que seja ruim. Isso não fez parte da nossa evolução como espécie humana, né? O ser humano passou a comer glúten, né, de 10 mil anos para cá, desde o desenvolvimento da agricultura, e não nos 5 a 10 milhões de anos que a gente habita este planeta, tá? Por isso que existe tantos tipos de problema relacionados aí, por exemplo, pode ser um gatilho para doença autoimune, para doença alérgicas, para doenças inflamatórias crônicas, tá? Mas isso, enfim, ainda é algo que é uma fonte de discussão muito ampla, né? E um fronte de estudos muito grande hoje em dia, tá? Bom, mas o motivo relacionado à síndrome metabólica que a farinha de trigo é ruim é porque a farinha de trigo é um concentrado de amido, né? O germe do trigo, ele tem amido, é a forma com que os vegetais estocam energia. Amido é polímero de glicose. Quando a gente come uma coisa que tem muito amido, tá? Tudo, desde a nossa saliva, já ele degrada o amido, né? Enzimas amilases que nós temos, em glicose. Tá? Então, quando eu falar amido nesse vídeo, vocês interpretem como glicose. Tá? Se vocês comerem algo que tem muito amido, a glicose ela vai subir, né, enlouquecidamente no sangue. Tá? Então, assim, comer um pão de farinha branca vai subir muito a glicose. E a farinha integral vai continuar subindo muito. Se 100 gramas de farinha branca tem em torno de 70, 80 gramas de amido, 100 gramas de farinha integral tem um pouquinho menos de amido e um pouquinho de fibra. Isso não faz ela ser boa, isso faz ela ser menos pior. Ah, mas fibras é importante. Ok, supostamente pode ser sim, né? Existem controvérsias. Mas se você realmente achar que fibras é uma coisa boa, tá? Come um prato de salada, né? Come vegetais, verduras fibrosas que vai ter, sei lá, 30, 50 vezes mais fibra do que uma fatia de qualquer alimento, um pão com farinha integral, tá? Então, o trigo é ruim por isso. E aí eu vejo as receitinhas. Farinha de arroz para fazer receitinhas, né, de final de ano saudáveis. Será? Pessoal, que cor que é o arroz? Branco. Por que que ele é branco? Porque o amido é branco. O grão de arroz é uma coisa rica em amido. A farinha de arroz, ela é amido do arroz. Ela é praticamente equivalente à farinha de trigo, tá? Farinha de arroz, fécula da batata, maizena, tapioca, amido. Tapioca, amido da mandioca. Farinha de arroz, amido do arroz. Farinha de trigo, amido do trigo. Fécula da batata, amido da batata, né? Então, é amido, é praticamente... Ah, mas a minha nutricionista, a doutora, o doutor fulano tal, disse que isso é bom. Então faz um teste, compra um aparelhinho para picar o dedo, pica o dedinho aqui, vê um glicosímetro, né? Veja a glicose antes, coma alguma coisa feita com um desses farelos e veja a glicemia 30, 60 minutos depois aonde ela vai parar, ou quem tiver condições de usar aqueles sistemas de monitoramento de glicose contínua, sistema Flash, o Freestyle Libre, né, que eu já usei algumas vezes para fazer vários experimentos pessoais, e ver aonde vai parar a glicemia depois que comer uma tapioca no café da manhã, como se isso fosse algo saudável, né? É óbvio que é tão ruim quanto, né, farinha de trigo do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de risco de desenvolver síndrome metabólica, tá?
Então, o que que sobra de farinhas bons? Bom, particularmente, Denner, eu acho que farinha nenhuma é boa, né? Eu acho que a gente tem que comer aquilo que metabolicamente, geneticamente, nós estamos aptos a comer. A gente existe aqui há 5 a 10 milhões de anos, a gente tem que comer carnes, ovos, folhas, frutas, verduras, castanhas, raízes, e era isso, tá? Mas, enfim, farinhas trazem uma diversidade na alimentação, então existem algumas farinhas que seriam mais adequadas nesse contexto de uma dieta de mais baixo carboidrato para prevenir a síndrome metabólica. Por exemplo, farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa não tem em torno de 20% de amido, né? Farinha de coco verde, farinha de coco, farinha de banana verde, né? Então são farinhas, farinha de berinjela, tá? São farinhas, né, que tem realmente muito pouco amido, né, menos do que 20%. A banana verde tem um amido resistente, um amido que nós não somos capazes de digerir, né, ou seja, sai nas fezes, nós não quebramos esse amido em glicose, né. Então, são alimentos que vão ter mais proteína vegetal, mais gordura vegetal e menos amido, menos carboidrato. Eu acho, particularmente, a gente gosta muito de usar farinha de amêndoa. Acho que tem um sabor mais neutro quando a gente quer fazer uma receitinha diferente, né? Quem quiser dar uma olhadinha no meu site, lá tem várias receitinhas, né? Então, me parece ser o sabor mais neutro e mais adequado, tá? A aveia também é igualmente ruim, a aveia é um primo do trigo. Ah, mas a aveia tem uma fibra, beta-glucana, barará. Bom, fibra, eu disse, com um prato de salada que vai ter muito mais. É que geralmente as pessoas comem o farelo de aveia. O farelo é porque é moído a aveia e a casquinha da aveia, então tem a fibra junto. Mas isso não faz ela ser saudável, porque igualmente ela é riquíssima em amido, tá? Chia e linhaça supostamente são boas também, porque tem ômega 3 em grandes quantidades. Eu destaco que o ômega 3 tem na chia e na linhaça, assim como nos vegetais, é o alfa-linolênico, né? Tá? O ALA, que não tem os mesmos benefícios, né? Não está associado a bons desfechos de saúde, como o DHA e o EPA, que são ômegas 3 em alimentos de origem animal, né? Por exemplo, peixes, né? Tá? Então, acho que não é uma alternativa boa, tá? E sobre farinha, então, essa é a minha dica, né? Muito cuidado aí com essas receitinhas, farelos ricos em amido, alimentos processados, refinados, que tem uma concentração grande de amido, são causa de síndrome metabólica, tá? De resistência insulínica. E resistência insulínica né? Eu tenho para mim já que é a variável de saúde mais importante no desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas do envelhecimento, como doença de Alzheimer, sarcopenia, diabetes, fígado gorduroso, obesidade central, alterações de colesterol, dislipidemia heterogênica, gota e por aí vai, né? Eu já fiz alguns posts sobre isso, quem me acompanha já está familiarizado. Tá, pessoal? Não caiam nessa lorota de que farinhas, né, essas ditas fit aí são adequadas. Não são, tá, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.